Olá, querido aluno do segundo ano. Chegamos na última semana do volume 3 do PET de 2021. E nessa semana 6, nós vamos continuar vendo a parte de calor e de mudança de fase. Só que agora no diagrama de fases, analisando mais o diagrama de fase. As atividades, elas estão nas páginas 118 e 119 do seu PET. Vamos lá conferir? A primeira atividade, ela fala aí, considere o diagrama de fases adiante, em que P representa a pressão e θ a temperatura absoluta da substância. É correto afirmar que, então aqui, a curva TC, então a curva TC, essa curva aqui, representa a solidificação da substância. Gente, solidificação é passagem do estado líquido para o estado sólido. Aqui eu estou tendo passagem de vapor para líquido, de líquido para vapor. Então, ela daqui para cá eu tenho uma condensação ou uma liquefação, não uma solidificação. Solidificação eu teria daqui para cá, seria nessa outro lugar. Então, solidificação está errado. Na letra B, ele fala a temperatura de θC. Então, aqui, ó, a temperatura crítica que a gente fala, o sistema é tetrafásico. Tetra é 4. O sistema vai ser trifásico aqui no ponto T, de ponto tríplice. Mas é tri, não é tetra. E não é C, é no T. Então, tetra quer dizer 4. Tá totalmente nada a ver isso aí, né? Letra C. O gás é um estado da substância que se consegue liquefazer por compressão isotérmica. Não, gente, ao contrário. Você não liquefaz o gás por compressão isotérmica. Então, não deixe passar para gás, porque senão não vai conseguir voltar. Na letra T, ele fala, o gás é o estado da substância que não pode se tornar líquido por compressão isotérmica. Exatamente, quer dizer, é só entre a letra C e D, porque uma contradiz a outra, né? Se a C é errada, a D é certa. Se a D é certa, a C é errada. Depois, na letra E, ele fala que o diagrama está representando uma isoterma. A isoterma, a gente tem no diagrama de pressão-volume. Olha aqui, o que está variando no eixo X aí é a temperatura. Como é que vai ser uma isoterma? Jamais. Para ser uma isoterma, teria que ser uma linha paralela ao eixo das abscissas. Então, a gente tem aí como correta a letra D. Então, a 2, questão da Universidade Federal do Paraná, fala, entre as grandezas físicas que influenciam o estado físico das substâncias estão volume, a temperatura e a pressão. O gráfico a seguir representa o comportamento da água com relação aos estados físicos que ela pode ter. Nesse gráfico é possível representar os estados físicos sólido, líquido e gasoso. Assinala a alternativa que apresenta as grandezas físicas correspondentes aos eixos das abscissas e das ordenadas, respectivamente. Então, a abscissa é o eixo OX, o eixo horizontal, e ordenada é o eixo Y. E quando ele fala respectivamente, ele quer dizer nessa ordem. Então, a gente tem aqui um diagrama de fases do estado anômalo da água, né? Essa curvinha aqui, ó, de líquido para sólido, que é diferente das demais substâncias. Elas têm uma curvinha mais assim. São 5 substâncias que têm esse estado que são assim um pouquinho diferente. E a principal delas é a água. O diagrama de fases, a gente tem o quê? No eixo X, a gente tem temperatura. E no eixo Y, a gente tem o quê? Pressão. Então, dependendo da temperatura e da pressão que vai ser. Então, temperatura e pressão nessa ordem, a gente tem aí na letra D. A questão 3
é uma questão aberta, ele fala: a água, substância comum e indispensável à nossa sobrevivência em condições cotidianas normais, pode se apresentar em 3 estados físicos diferentes: sólido, líquido e vapor. A figura representa, de forma simplificada e fora de escala, o diagrama de fases da água, com os eixos representando temperatura e pressão. As linhas do diagrama representam a pressão de mudança de fase em função da temperatura. Com base no diagrama de fases, explique do ponto de vista da física como a panela de pressão consegue cozinhar alimentos mais rapidamente quando comparada a uma panela comum. Bom, gente, a panela comum, ela não mantém a pressão. A pressão que está lá é a pressão atmosférica, mesmo que você tampe, a tampa ela tem essa possibilidade de subir com vapor, faz ela subir, ela não vai guardar, ela não vai proporcionar uma maior pressão lá dentro. E se você observar aqui, ó, nessa linha aqui entre líquido e vapor, porque geralmente a gente põe água na panela de pressão. O que acontece? Para uma pressão, para o ponto de ebulição aí de uma pressão, vou chamar P0, eu tenho uma temperatura zero. Então, por exemplo, pressão atmosfera, 1 atmosfera, eu vou ter 100 graus Celsius. Agora, eu vou manter essa pressão normal, se for na panela comum. Agora, na panela de pressão, eu vou aumentar essa pressão, porque ela vai conservar a pressão ali no máximo possível. Eu vou ter uma pressão, vamos chamar aqui P1. Eu vou aumentar essa pressão. Quando eu aumento essa pressão, o que acontece com o ponto de ebulição? O ponto de ebulição também aumenta. Então, o alimento ali dentro da panela de pressão, além da pressão sobre ele ali ser maior, ele não vai sair de dentro da água em que ele foi colocado, ele tem um outro fator que a temperatura dessa água vai ser maior, porque para ela ferver, ela vai estar a mais graus. Então, é por isso que a panela de pressão cozinha mais rápido os alimentos, porque ela joga uma temperatura de água maior do que o da panela comum. Então, a gente poderia escrever aí, né? A panela de pressão aumentará a pressão superficial do líquido, mantendo os alimentos nele, e o aumento da pressão no interior da panela fará com que a temperatura de vaporização também aumente, mantendo os alimentos em temperatura acima da temperatura de ebulição, proporcionando um cozimento mais rápido. Então é isso, tem muita coisa. Panela de pressão é tudo de bom. Você sabe que você pode apagar o fogo, ela pegou pressão, tá chiando bastante, vai xixi. Você pode apagar o fogo e não abrir. Deixa quietinho lá. Em vez de você deixar ela 20 minutos sob pressão, não, você pode apagar o fogo porque essa pressão vai conservar por mais de 20 minutos. Você pode ver que quando você apaga o fogo, ela continua chiando. Se apagou o fogo, ela continua cozinhando como se tivesse com o fogo ligado. Só que você está economizando gás. E aí, você espera, deixa para abrir ela só depois de 1 hora. Aí você vai estar economizando não apenas tempo, mas também gás. Valeu a dica? Então, até o próximo PET, até o PET 4. Ou então, se você estiver acompanhando o mesmo PET complementar, eu já publiquei a semana 1 e 2 do PET complementar e devo estar publicando aí a 3 e 4 nos próximos dias. Até lá, gente!